noite. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Ai, que saudade. Faz tempo, né? Dessa semana eu achei que demorou mais. Boa noite, mãe. Boa noite, Mi. Boa noite, Zete. Tatiane, boa noite. Quem são os outros quatro que estão aqui, Heitor? Deixa eu ver. Boa noite, Dani, Elisinar, Marley. Glórias a Jesus. Boa noite a todos. Acho que eu não esqueci de ninguém. E vamos orar, até que, entre outras, que alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ler o Salmo 51. O Espírito Santo colocou para que a gente faça a leitura do Salmo 51, todas juntas. E aí eu vou trazer, guiada pelo Espírito, uma explicação na palavra, e nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar. Hoje o dia todo eu senti muito de orar muito, para que todas nós possamos nos fortalecer em força, em fé, em coragem, na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Na hora da oração que nós formos fazer, nós vamos ser guiadas pelo Espírito totalmente, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar agora, fecha seus olhos, descruze perna, braço, fica livre. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento agora nas cortes celestiais diante do teu trono. Consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério. Declaro que esse ministério é do Senhor, que o seu Santo Espírito tem todo o poder de administrar a palavra dessa noite, de nos trazer toda a revelação através da palavra que o seu Espírito Santo, Pai, trouxe no meu coração nessa tarde do dia de hoje. Eu peço que seus anjos com força já se coloquem em posição ao lado de cada uma das suas filhas que estão aqui presentes. Aramantarabás, a presença do Senhor é poderosa, Pai. Que essa presença alcance cada uma das suas filhas onde elas estão agora, meu Deus, em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo, como um suave peso nos ombros de cada uma delas agora, toca em cada uma delas, em nome de Jesus, para que elas sintam que o Senhor já se faz presente nesse ministério, nesse ambiente, em nome de Jesus, meu Pai. Eu entrego a vida de cada uma das suas filhas que está aqui agora, Senhor. Peço que a mente de todas elas estejam conectadas com o Senhor, com o teu reino, com a palavra dessa noite. Que todo o coração, Pai, aqui presente nessa noite, esteja em comunhão, em unidade, Pai, em concordância no ensinamento dessa noite e também na nossa oração que faremos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toda honra e toda glória do Senhor. Ricanta, rabaiadaya, sorecanta, ramas. Eu declaro que haverá um avivamento nessa noite de forma sobrenatural na vida das suas filhas, meu Pai, porque todas estão com o coração aberto, estão receptivas, Pai, estão com sede e fome do avivamento que vem do Teu Santo Espírito. Eu posso sentir, Senhor, o coração delas batendo mais acelerado, Pai, ansiosas pela Tua presença, Pai, com sede de viver esse avivamento, Jesus. Oh, querido Jesus, nós te amamos tanto. É por amor ao Senhor, é em seu nome, Jesus, que nós estamos aqui reunidas, para nos fortalecer em fé, para nos posicionarmos cada dia mais, para que a nossa fé seja aumentada, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença que já é poderosa nesse ambiente. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor preparou tudo para essa noite. Em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador que tanto amamos, nós agradecemos e declaramos que nós estamos pronta para que o Senhor fale de forma individual e profunda com cada uma de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Saiu muito poder de avivamento da minha mão agora. Queimou demais. Eu desejo que vocês tenham recebido em nome de Jesus.
Obrigada, Espírito Santo de Deus. Que fogo! Nós nem começamos a ouvir o Espírito Santo e ele já está assim, tremendo. Glória a Deus, glórias a Jesus. Vamos ler então? Hoje nós vamos ler o Salmo 51. Se você está com a sua Bíblia perto, para que a gente possa grifar e juntas ler. Lembrando que a minha versão é NTLH, tá? E nós vamos estar lendo então. O Salmo 51 fala sobre o arrependimento e perdão, tá? Então ele diz assim: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as maldades e lava-me do meu pecado. Se você não quiser acompanhar, quiser só ouvir, você pode fechar os seus olhos, tá? E sentir a oração. Versículo 3. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então, ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então, terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Como o Salmo 51 é maravilhoso, né? Eu já tinha alguns versículos grifados aqui. Eu vou falar para você quais são, se você quiser grifar no seu, porque é um momento de muita intimidade nossa com o Senhor, quando nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, quando nós estamos arrependidas. Então, eu grifei o versículo 1 e 2. Depois, eu marquei o versículo 6, 7 e o 8. O 8 só aonde está escrito felicidade. Depois eu grifei o versículo 10, o 12, o 15 e o 17. Foram esses os versículos que eu grifei. Então, nós vimos aqui que o Salmo 51, ele é uma oração de Davi, escrita após o profeta Natan confrontá-lo, né, por causa do pecado que ele cometeu com Batseba, como escrito em 2 Samuel 11, 12. Então, é um dos salmos mais fortes de arrependimento. Esse é um dos salmos mais fortes que nós temos para arrependimento. Então, quando você
cometeu alguma coisa que te trouxe, assim, um desejo de pedir perdão ao Senhor e você não tem receio de, às vezes, não saber orar, eu tenho certeza que todos aqui sabem, mas vocês podem começar lendo esse salmo, tá bom? Nós vimos aqui logo no início, no versículo 1 e 2 desses salmos, que há um pedido de misericórdia, né? Davi, ele reconhece que só a graça e a bondade de Deus pode perdoá-lo do que ele cometeu. Ele clama para que a sua culpa e a sua impureza sejam apagadas. Então veja que é o que nós estamos aprendendo a fazer, a clamar para que toda a nossa culpa, que a nossa impureza, para que nós sejamos perdoados quando nós erramos diante do Senhor. Então assim Davi fez aqui. Ele teve esse pedido de misericórdia e um reconhecimento do pecado também. Ele reconheceu o pecado, ele confessa que pecou contra Deus e que a raiz do pecado está dentro dele desde o nascimento. Ele faz esse reconhecimento nesse momento aqui, que ele faz essa oração. Então isso mostra consciência de que não é apenas um erro isolado que ele cometeu ali com aquela mulher, né, com a Batseba, não foi um erro isolado, mas o pecado é uma natureza que nos inclina para o mal, é uma natureza inclinada ao mal, entende? O pecado. E ele buscou também aqui, a partir do versículo 7, quando ele disse assim, ó, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O que ele está pedindo aqui? Ele pede para ser limpo, ele pede uma purificação, uma renovação. Ele pede para ser limpo, como diz aqui, mais branco do que a neve, porque era uma maneira deles dizerem, né? Nós dizemos hoje, na verdade, mas naquela época falava hisopo, que era um ritual usado de purificação entre eles. Então aqui ele pede para ser limpo, porque ele deseja ter um coração puro, assim como nós desejamos também ter um coração puro, um espírito renovado. Ele teme perder a presença do Espírito Santo, e veja que nós também tememos de perder a presença do Espírito Santo, porque nós temos vivido dias juntos, através dos estudos, de glória, que todas nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo, não tem como não sentir, ele está movendo, ele está agindo, ele está organizando todas as coisas na vida de todas nós, e ele tem falado com muitas de vocês, o que precisa é estar com a mente um pouco mais em silêncio, para que você ouça a voz do Espírito Santo, porque uma mente muito acelerada, uma mente que está falando muito sozinha, vocês precisam entrar em oração e jejum, para calar um pouco a mente, entende? Orar mais, para a mente silenciar um pouquinho mais, porque para não abrir brecha para a ansiedade, tá bom? Que a ansiedade também não é uma coisa boa. Aqui nós vimos depois, no versículo 13, um pouquinho mais para baixo, que ele tem um desejo de restauração. Então, o que ele faz aqui? Primeiro, ele pede para que ele seja limpo, para que ele tenha um coração puro e renovado. Depois, ele deve ser restaurado. Então, perdão, ele após ser restaurado, porque ele pediu a purificação, ele quer ensinar, fala assim, ó, então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti, eles voltarão ao Senhor, ele quer dizer. Então, após ele ser restaurado, então vamos colocar para nós, após nós sermos restauradas, o que nós temos desejo? De ensinar os outros a como voltar para Deus, assim como Davi. Davi foi restaurado e quis ensinar os outros para voltar para Deus e proclamar a justiça do Senhor. Então veja que Davi, ele entende que o pecado o calou, mas o perdão lhe dará nova alegria, novos tempos. Então quando nós nos colocamos diante do Senhor e ali confessamos o nosso erro, né, o que nós não deveríamos ter falado, porque a gente falou demais, quando o arrependimento é genuíno, o Senhor faz isso. Ele nos traz uma nova alegria, ele nos renova na presença dele.
E depois ele disse assim, no versículo 16 e 17, Davi reconhece que Deus não deseja apenas rituais externos, igual muitas pessoas se preocupam em fazer rituais externos, principalmente nessa época, né? Que se fazia muito sacrifício a animais. Deus, ele deseja um coração quebrantado e arrependido. Esse é o sacrifício que Deus aceita. Esse é o sacrifício que o Pai espera que a gente faça. Que nós tenhamos um coração humilde de reconhecer os nossos erros. Se você está em um problema, faz uma análise, não foi você que causou esse problema? Se você hoje não conversa com uma pessoa, será que não foi você que trouxe essa discórdia? Então é hora de nós nos posicionarmos e termos um coração humilde diante do Senhor e reconhecer o nosso erro, assim como Davi fez aqui. E depois, por fim, o que ele fez nesse salmo? Por fim, ele pede para que Deus abençoe toda a cidade, toda a nação, né? Toda a Jerusalém. Ele entende que a sua restauração também abençoa o povo, que se a cidade for abençoada, imagina a cidade que você mora. Vamos pensar só na cidade, né? Pensa na cidade. Se toda a cidade que você mora passar por uma restauração da bênção de Deus, das bênçãos do Senhor, o quanto todo o povo da sua cidade seria beneficiado. Todo o povo seria abençoado. Entende? Então, imagina isso numa proporção maior, igual ele pediu aqui pela cidade de Jerusalém. Ele pediu, Deus abençoe também a cidade de Jerusalém, né? Com a tua bondade, ajude Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Por que que Davi deseja isso? Para que o povo pare de fazer sacrifícios sem sentido e comecem a se entregar de coração, que é assim que o Senhor deseja que a gente faça e todo o povo faça. Existe uma verdade que é assim, é muito fácil a gente dar o que sobra para as pessoas, é muito fácil. O difícil é a gente dividir o que a gente tem, porque dar o que sobra é muito fácil, nós não estamos fazendo sacrifício nenhum. Então, assim, o Senhor, ele aceita os nossos sacrifícios. Quais são os nossos sacrifícios hoje? Hoje o nosso maior sacrifício, gente, de verdade, é o nosso tempo. Como o nosso tempo está valioso, de verdade. De verdade. Eu precisava de mais 5 horas num dia, porque eu não tenho conseguido fazer tudo que eu preciso. Então, imagina, nós temos, todos nós, eu tenho, e cada uma de vocês, nós temos 24 horas, ninguém tem nem um minuto, nem a mais e nem a menos. Nós temos o mesmo saco de dinheiro igual. Vamos pensar que o tempo é um dinheiro, e é igual para todos nós. E cada uma administra da melhor forma que pode. Como pode, num tempo de 24 horas, nós não conseguimos tirar 10 minutos de qualidade para estar com o nosso Senhor? Em espírito, em verdade, em humildade, com o coração aquebrantado, de joelhos no chão. Nem que for só para fazer silêncio, porque é verdade que tem momentos que nós nem queremos falar muito. A gente coloca o joelho no chão e só fala, Senhor, me trata. Eu estou precisando do teu cuidado. Pode vir, Espírito Santo. Me trata, me forja. Eu preciso de um pouco de silêncio na presença do Senhor. E ali você pode ficar prostrado em silêncio e o Espírito Santo vai te tratar, entende? Ele vai te tratar, porque o Espírito Santo de Deus, ele pega os seus gemidos inexprimíveis, transforma em oração genuína e leva até Deus. Você não precisa falar todas as vezes se você não estiver bem. Entenda isso. O Espírito Santo faz isso para você. Porque ele sente o que você está sentindo naquele momento. Então, guarde no teu coração essa oração desses salmos. Aqui esse salmo nos mostra que o perdão vem da misericórdia do nosso Senhor Deus, e não de méritos que nós podemos conquistar aqui na terra. E o arrependimento verdadeiro do nosso coração
Ele envolve reconhecer o pecado que nós cometemos e pedir transformação para o Espírito Santo no nosso interior. Nós precisamos pedir transformação. Vem, Espírito Santo, me transforma. Mesmo que dói, não tem problema, deixa doer, melhor doer agora do que lá na frente eu me arrepender por não ter pedido por isso. Então, nunca se esqueçam que Deus valoriza o seu coração quando ele está quebrantado, quando ele é humilde, quando o seu coração está longe de rituais religiosos. Amém? Quando alguém é restaurado, igual nós estamos sendo restauradas, eu não tenho dúvida de dizer que nós estamos sendo restauradas todos os dias. Então, quando alguém é restaurado, pode testemunhar e ajudar os outros a voltar para Deus. E é o que esse salmo nos traz. Vocês veem como que está tudo ligado? Nós vimos isso em todos os livros do Novo Testamento, estamos vendo isso em Romanos, e agora o Espírito Santo trouxe o Salmo 51 para que a gente lesse junto hoje. Então, é porque não tem como, o Espírito Santo, ele está testificando diante dos nossos olhos, diante do que os nossos ouvidos podem ouvir, toda a verdade da palavra. Não tem como argumentar. É verdade, sim, que nós, em algumas situações, em algumas coisas que nós vamos para fazer, a gente sente vergonha, porque a gente fala, opa, isso não vale mais, não posso fazer isso mais, não. Não combina comigo. A gente olha assim, né, principalmente eu dou uma olhada do lado, eu falo, tá bom, Jesus, né, porque Jesus pode estar aqui, ou ele pode estar aqui, ou ele pode estar ali, então eu fico olhando, né, tudo bem, Jesus, então, tá tudo bem, não vou fazer assim, vou fazer diferente. E é assim, tá bom? Que nós tenhamos esse coração humilde, lindo aqui, com muito temor ao Senhor nosso Deus, que nós possamos sempre ter a consciência que é Ele que purifica todas as maldades que um dia nós fizemos. Ele já lavou, Jesus naquela cruz já nos lavou de todos os nossos pecados. E o Senhor nosso Deus, aqui ó, Davi traz para nós, que é exatamente isso. E uma coisa muito importante, que está escrito aqui, que eu sempre falo para vocês, no versículo 15, diz assim, ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. É isso. O Espírito Santo sempre vai trazer a palavra certa para você, em todos os momentos, em todas as situações. Você não é obrigada a falar nada que você não queira. Você não é obrigada a dar satisfação da sua vida se você não quiser para as pessoas, a não ser para o seu cônjuge. Fora isso, você não precisa falar. Você deve respeito, educação, mas nós não somos obrigados. Então, guarda o teu coração e abre a sua boca com o direcionamento do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar mais do que ouvir a palavra é tão linda, tão maravilhosa, mas está queimando, o Espírito Santo quer que ora, quer que todas nós estejamos assim, em posição de rendição mesmo, aquele momento que, muitas vezes, muitas de nós não conseguimos de verdade parar, ajoelhar e clamar. Então, o Espírito Santo colocou que hoje nós vamos orar, tá bom? Em nome de Jesus, eu vou iniciar a oração para nós, vou iniciar, vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu vou ficar de joelhos, aqui no meu espaço, eu vou empurrar a cadeira para ajoelhar, e vocês fiquem à vontade, como vocês quiserem, que eu vou fechar a câmera, tá bom? Porque eu vou ajoelhar aqui, e aí vocês se posicionem como vocês acharem melhor, tá bom? Em nome de Jesus. Vou pedir para o Heitor fechar aqui, para mim, aqui. Senhor Deus, hoje eu entro em oração, Pai, em nome de Jesus, para pedir perdão por todos os males que causamos e para nos perdoar, Pai, também.
libertando a nossa alma, Senhor, de toda culpa, de todo peso, de toda acusação, em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, envolve cada uma de nós agora. Em nome de Jesus, nós estamos unidas, nós estamos juntas, nós estamos mais do que nunca unidas em oração. E nós levantamos um clamor ao Senhor agora, Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos que nós nos arrependemos, Senhor, por todo o mal que um dia nós praticamos. Se fomos arrogantes, Senhor, ou orgulhosa, se algum dia sentimos inveja, se algum dia nós sentimos frieza espiritual, se a frieza espiritual tomou conta do nosso coração, se nós fomos insensíveis, meu Pai, falsa, ou se nós fomos alheia à dor de algum dos nossos irmãos, Pai, nos perdoa em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque nós queremos ser alinhadas com o Senhor. Nós queremos nos retratar, nós queremos nos redimir diante do Senhor. Nós estamos em posição, Pai, de amor na Tua presença. Se ferimos pessoas com palavras duras que não deveríamos ter falado, Pai, ou se ferimos pessoas com silêncio porque nós não respondemos a elas, com indiferença, ou até mesmo com mentiras, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Se traímos algum amigo, se traímos qualquer pessoa, Pai, em nome de Jesus, se nós causamos decepção, se levamos prejuízos para alguém, se por acaso nós quebramos a confiança de qualquer pessoa que seja, Pai, ou fizemos a desonra com alguém, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Se fomos desrespeitosos com os nossos pais ou com qualquer autoridade, se julgamos, Senhor, ou criticamos, desde a época da nossa infância, adolescência, tudo que vier na nossa mente agora, Pai, nós te pedimos perdão. Se falamos mal dos nossos amiguinhos naquela época de adolescência, de juventude, tudo, Pai, tudo tem que ser trazido. Nós queremos colocar tudo ao Senhor, porque o nosso desejo do nosso coração é que a gente se lembre de tudo que um dia nós fizemos e falhamos, que magoou o coração do Senhor. Se falamos mal, se alimentamos fofoca, Pai, nos perdoa. Forja o nosso coração para que a gente saia de todas essas situações, de todos esses sentimentos que nós já sabemos que não nos pertencem mais. Pai, em nome de Jesus, se um dia nós amaldiçoamos a nós mesmos falando que nós somos feia, que coisas de mulher, meu Pai, que através do espelho, muitas das vezes, nós judiamos de nós em palavras, então, nos perdoa, Senhor. Nós somos filhas amadas do Senhor, escolhidas, separadas. Nós somos lindas. Nós somos filhas do Senhor, porque nós somos sua imagem e semelhança. Perdoa-nos também se um dia amaldiçoamos outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se carreguei, Pai, se carregamos culpa, Pai, se algum dia nós carregamos culpa por pecados passados, lava-nos agora com o sangue do Cordeiro. Assim como diz a tua palavra, Pai, ficaremos mais brancas do que a neve. Faz assim, dessa forma, na nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos de cada uma dessas atitudes. Renunciamos agora toda acusação do inferno que tenta nos aprisionar no passado, porque é isso que Satanás faz, meu Deus. Ele fica tentando trazer essas lembranças na nossa cabeça para que a gente se sinta culpado, mas nessa hora nós renunciamos toda acusação do inferno que tenta nos aprisionar no passado, em nome de Jesus. Declaramos que o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de toda culpa, de todo erro e de toda falha. Nós cremos e tomamos posse dessa palavra, meu Pai. Nós não nos cansaremos, Senhor, de pedir perdão ao Senhor. Nós não nos cansaremos de vir aqui na presença do Senhor nos humilhar, Pai.
porque essa é a nossa condição, é a nossa posição, Pai, diante da Tua presença. Somos Suas servas, Senhor. Temos a humildade de reconhecer os nossos erros. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a nos perdoar. Espírito Santo, nos ajuda para que nós nos perdoemos. Muitas vezes é verdade que a gente não consegue perdoar nós mesmos. Então, nessa hora, vem Espírito Santo e nos ajuda, em nome de Jesus. Nos ajuda a soltar esse peso que nos oprime e abre espaço para novos recomeços na nossa vida. Tira todo esse peso que traz essa opressão na nossa mente, para que a nossa mente esteja aberta, livre, leve, para que a gente possa recomeçar. Em nome de Jesus, nós pedimos isso, Espírito Santo, ao Senhor. Recebemos o perdão de Deus. Nós escolhemos perdoar a nós mesmos. Nós nos perdoamos. Eu me perdoo, em nome de Jesus. Eu me perdoo, em nome de Jesus. Pai, nós não somos definida pelo nosso passado. Não, nós não somos definida pelo nosso passado, porque hoje nós estamos buscando um posicionamento diferente na presença do Senhor. Nós sabemos quem somos. Hoje nós somos definidas por aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Rejeitamos, Pai, a vergonha e recebemos a nossa identidade restaurada agora, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, toca sobre cada uma de nós agora, toca no nosso coração agora, em nome de Jesus, transforma nossa história em testemunho, em nome de Jesus, usa nossas cicatrizes para que nós possamos curar os outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que nós somos perdoadas, somos limpas e nós somos livres no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos muito, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, querido Jesus, obrigada, Jesus, obrigada. Espírito Santo, eu te peço, entra nas áreas mais sujas e escondidas do nosso coração, em nome de Jesus. Lava tudo, Espírito Santo. Restaura tudo, ilumina tudo com a tua luz, em nome de Jesus. Nós não queremos apenas um alívio na nossa alma, não é isso. Nós queremos a transformação na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós nos arrependemos profundamente diante do Senhor de tudo que um dia nós fizemos que não agradou ao Senhor. Ramanta, rabaiá, xerecanta, rabás. Não apenas pelas consequências dos nossos erros, meu Pai, não é isso, mas porque nós te amamos e queremos voltar ao centro da tua vontade, Pai. Que a tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor, e não a nossa. A nossa vontade é toda errada, não é a certa. Ensina-nos, Senhor, a entender as vontades do Senhor na nossa vida, meu Pai. Escreve uma nova história sobre cada uma de nós. Dai-nos essa oportunidade, Senhor, de um recomeço. Cobre a vida de cada uma de nós com o sangue de Jesus Cristo. Nos levanta para servir ao Senhor com integridade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Recebemos, Senhor, o teu perdão. Sempre, Senhor, sempre, sempre. E pedimos que o Senhor renove a nossa aliança com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, nessa hora, Senhor, nós também viemos orar em unidade, Senhor, em comunhão, como irmãs que somos em Cristo, como filhas do Senhor, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus da provisão da nossa vida. O Senhor é o dono do ouro, da nossa prata. O Senhor é dono de tudo que nós temos. Nada que nós temos é nosso, é tudo do Senhor. Nós reconhecemos isso, meu Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que nós rejeitamos, nós não aceitamos. Em nome de Jesus, nós não aceitamos o espírito de miséria na nossa vida, Pai.
Em nome de Jesus, nós rejeitamos o espírito de miséria da nossa vida, todo espírito de escassez, de roubo, de desperdício, Pai, dívidas, todo espírito que nos traz falta de sabedoria e desorganização financeira, Pai. Nós rejeitamos, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós cancelamos toda a palavra de maldição que um dia nossa boca falou sobre a nossa vida financeira, Pai. Quanta coisa nós falamos, Senhor, sem antes ter o conhecimento da Tua palavra. Nessa hora aqui, Pai, todas juntas, nós cancelamos toda palavra de maldição lançada sobre a nossa vida financeira, sobre a vida financeira da nossa casa, Pai. Porque, na verdade, nós somos uma família, nós não somos sozinhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cancelamos essas palavras malditas que falamos. Seja palavras que saiu da nossa boca, ou seja palavras que vieram de pessoas para a nossa família, nós cancelamos tudo, tudo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós cancelamos pelo poder do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Declaro que o trabalho, Senhor, das nossas mãos vai ser abençoado pelo Senhor. E que nós não viveremos de migalhas. Nós viveremos da plenitude da Tua provisão, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Derrama sabedoria financeira, Pai, sobre a nossa casa. Abre o céu, Senhor, na nossa casa. Em nome de Jesus. Que uma luz desça no céu agora, entrando pelo telhado da nossa casa, e que essa luz seja a luz da bênção da sabedoria financeira, Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos a administrar com responsabilidade, Senhor, a viver com contentamento do que nós temos, a honrar ao Senhor com os nossos bens, a plantar, Senhor, com generosidade para colher com abundância, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos guia nas decisões corretas. Tira os nossos olhos da nossa família. Tira os nossos olhos, Senhor, de todos os erros da nossa família e faça com que nós possamos olhar para eles com amor, querendo ajudar eles a se levantarem e a se corrigirem também na área financeira. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que toda vaidade e que todo consumo desenfreado, Pai, da nossa família na área financeira, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Afasta, Senhor, de nós todas as armadilhas financeiras, todos os negócios que podem ser enganosos, e de tudo, Pai, de tudo que possa drenar as nossas finanças, afasta de nós, Senhor, em nome de Jesus. Levanta uma muralha de fogo, meu Pai, em volta da nossa casa, em nome de Jesus, para que a sabedoria sobre as finanças da nossa família, Pai, esteja cravada, Senhor, no alicerce da nossa casa, em nome de Jesus, Pai. Protege a nossa casa, Senhor, de qualquer prejuízo, Pai, em nome de Jesus. Que todas as brechas e ilegalidades espirituais que possa estar dando acesso para Satanás e os seus demônios na área financeira sejam fechadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nessa hora nós fechamos todas essas portas pelo poder do nome santo de Jesus Cristo. Nós, como mulheres de avivamento, filhas do Senhor, nós fechamos todas essas portas que estão dando brechas a Satanás e os seus demônios para agir na nossa área financeira, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos o sangue de Jesus agora sobre todas as entradas e saídas financeiras do nosso dinheiro, Pai. Nós passamos o sangue do Cordeiro. De onde vem o dinheiro e para onde ele vai, nós selamos com o sangue de Cristo. Para que nós saibamos tudo que nós estamos fazendo, para que nada seja desenfreado, para que nada seja por emoção. Nós não devemos ser guiados, Pai, pela nossa emoção e pelos nossos sentimentos. Nos alerta sobre isso, Espírito Santo
sempre, sempre que for preciso, para que a gente não caia em tentação do consumismo, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, que a nossa casa é fértil, em nome de Jesus. Declaramos que a nossa casa é fértil, abençoada e suprida, em nome de Jesus. Declaramos que haverá fartura onde havia falta. Haverá organização, Senhor, onde havia desordem. Haverá sabedoria onde havia erro e prosperidade, Senhor, onde havia escassez. Em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor. E nós nunca vamos nos esquecer disso, porque essa é a palavra do Senhor de Salmos 23. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, assim, Pai, nós cremos e assim nós declaramos, porque assim será, porque a tua palavra diz e o Senhor não mente, Pai. E nós tomamos posse dessa palavra. Oramos juntas, unidas, Pai. O nosso coração está unido em oração. Em nome de Jesus, nós oramos com autoridade, Pai, com submissão ao Senhor, com fé, Pai, submissas à tua vontade, meu Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a nos posicionar como filhas do Senhor que somos. Nós te amamos, Jesus. Te amamos com toda a força do nosso coração. Ramanda Rabaiadas. Obrigada, meu Deus, por esse momento. Obrigada, meu Pai, por essa noite. Por esse momento, Senhor, onde nós estamos reunidas em Teu nome. Onde em posição de humildade, nós nos rendemos diante do Senhor. Te damos graças, porque o Senhor tem sido tão generoso com cada uma de nós. Te damos graças, Pai, porque não nos falta o alimento. Te damos graças por tanto que temos aprendido, Senhor, junto com o Teu Espírito Santo nesse ministério. Ramanda Rabaya Xerecanta Rabás. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Pai, nessa hora eu peço que o Seu Espírito Santo venha de uma maneira com mais poder. Mais poder. Em nome de Jesus. Mais poder, Espírito Santo. Desce com mais poder sobre a vida de cada uma das filhas do meu Pai que está aqui, minhas irmãs em Cristo. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu chamo carruagens de fogo para o ambiente onde todas estão agora. Em nome de Jesus. Rananaya Machorecanta Rabás. Em nome de Jesus. Carruagens de fogo circulando por todo o ambiente onde todas estão agora. Ramachoreacanta Rabaiada Yasuri Canta Rabás. Em nome de Jesus. Anjos do Senhor ministradores do Evangelho. Toquem com a ponta das espadas, com fogo na mente de todas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aumenta a fome e a sede de todas elas agora. Em nome do Senhor Jesus. Ranayabashorecanta Rabás. Espírito Santo de Deus. Mais sobre a vida delas agora. Mais, Espírito Santo. Enche elas mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sintam o tornado de fogo agora te envolver. Rabadaya chorecanta, rabadaya shuriadoyamandarabás. Em nome de Jesus, o tornado de fogo direto do trono de Deus está dentro de você, tomando todo o seu interior, do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Ranayabá chorecanta, rabás. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo está tomando você toda. Rabadaya xerecanta, rabás. Mas, Espírito Santo, usa essa sua filha, Senhor, em nome de Jesus. Usa cada uma delas, Pai, para servir no teu reino, Senhor. Aviva mais avivamento, em nome de Jesus. Que por onde elas caminharem, o fogo do Espírito Santo seja derramado. O amor de Jesus seja colocado. Ramandarabás. E a palavra do Evangelho seja plantada como semente. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ramachorecanta Rabás. Que haja fogo na mão de cada uma delas agora. Fogo. Em nome do Senhor Jesus. Mais fogo na mão de cada uma das suas filhas, meu Pai, que estão nesse ministério agora. Ramachoreassuricanta Rabás. Em nome de Jesus. Fogo que purifica. Fogo que cura.
fogo que santifica. Rabadaya xerecanta rabaz. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela sua obra, pelo tratar que o Senhor está tratando na intimidade, no cuidado com cada uma de nós. O Senhor está cuidando no íntimo, trazendo cura, trazendo transformação, restauração, posicionamento. O Senhor tem feito grandes coisas, porque tudo é teu, Pai. Nós somos propriedades do Senhor. Nós temos um selo de propriedade do Senhor. Então, meu Pai, transforma a nossa vida, forja o nosso coração, forja a nossa mente, que os nossos olhos sejam bons, meu Pai, para que nós possamos ser cheias de luz e levar luz em todos os ambientes onde há treva. Em nome de Jesus, eu declaro que desse ministério se levantará grandes avivalistas, em nome de Jesus. Eu declaro que desse ministério se levantará pastoras e profetas de Deus, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu oro, Pai, porque eu enxergo isso que o Senhor está fazendo, o Senhor pode me mostrar. Obrigada, meu Deus, pelo que o Senhor tem me mostrado, pelo poder e pela glória do Senhor presente nesse ministério. Rebaixo, recanta, rabás. Em nome do Senhor Jesus, tome posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toda honra e toda glória do Senhor. Toda glória do Senhor, Pai. Nós estamos aqui reunidas para exaltar o nome do Senhor todo o tempo. Esse é o amor que nós temos pelo Senhor. É o desejo do nosso coração. Exaltar o Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós não poderíamos terminar hoje sem antes pedir pela nossa irmã Maria Iracilda mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai. Aonde ela estiver agora, Senhor, leve o seu amor até ela. Derrama, Pai, uma porção dobrada da sua paz. Derrama, Senhor, sobre a vida dela como um cobertor macio. Derrama, Senhor, sobre a vida dela a paz que só o nosso Senhor Jesus pode dar a ela. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o corpo dela esteja totalmente restabelecido, que ela esteja bem, Pai, que ela esteja se sentindo bem, é isso que o nosso coração está gerando para a vida dela, que ela esteja bem, que ela esteja restaurada, Senhor, que ela não esteja sentindo nenhum sintoma de mal-estar ou de dor, é isso que nós desejamos, Pai, e pedimos sobre a vida dela agora, no nome santo e poderoso de Jesus, porque nós cremos que maior do que o poder de qualquer força humana é o poder que desce do trono, que vem das suas mãos, Pai. É isso que nós cremos e é isso que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Emato, cantarabás. Obrigada, Jesus. Cantarabás. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos fazer a ceia, rabada, checanta, rabás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Como nós te amamos, meu Jesus. Tá todo mundo bem? Tá? Eu esqueci minha ceia. Heitor, traz para mim, por favor. Aleluia. Que coisa linda, Senhor Jesus. Como é bom orar, não é? É muito bom orar. A oração, ela nos coloca num posicionamento onde nós temos desejo de estar e não sair mais, não é? Nós temos esse desejo de ficar, quando a gente entra assim, ó, na sintonia, a gente tem desejo de ficar e de não sair mais. É muito bom, obrigada, meu Deus. Como foi bom estar junto do Senhor e pedir perdão ao Senhor de uma maneira diferente, de uma maneira onde todas nós, como filhas, nos arrependemos de uma maneira diferente, não é? Em comunhão com outras, em nome de Jesus. Bom, para quem está no jejum do ministério, saiba que a ceia não quebra jejum, tá bom? Porque a ceia é um ato
de aliança com o nosso Deus, então eu não me lembro se eu falei isso alguma vez. Algumas irmãs que eu atendo, que eu faço atendimento, já sabem, mas para quem não sabe, pode fazer a ceia normal, tá bom? Que não quebra o jejum, em nome de Jesus. Então pegue sua ceia, eu vou consagrar. Querido Deus e Pai, eu consagro ao Senhor esses elementos agora e declaro que não é mais um suco de uva e um pedacinho de pão, mas sim o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. Declaro que, ao fazermos a ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com o nosso Deus e dizendo ao Senhor que nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz e que hoje Ele vive. E declaramos que o Senhor Jesus é o nosso único Salvador, é o nosso melhor amigo, é aquele a quem amamos e damos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Assim como diz a palavra do Senhor. E Jesus pegou o pão, partiu e disse que toda vez que comermos desse pão, que comeres desse pão e beberes desse cálice, nós estamos fazendo renovando a aliança nossa com o Senhor, fazendo isso em memória de Cristo. E é isso que nós estamos fazendo hoje. A ceia em memória ao nosso Senhor Jesus, dizendo: Jesus, nós te amamos, nós não nos esquecemos do que o Senhor fez por nós e nunca vamos nos esquecer. Por isso nós estamos aqui, rendidas ao Senhor, para mais uma vez receber a sua santa e poderosa presença na nossa alma, no nosso espírito. Em seu nome, Jesus, nós fazemos a ceia. Cuida de nós, Jesus. Cuida de cada uma de nós. Nós precisamos do Senhor. Declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor para todas as situações da nossa vida. E declaramos que nunca mais queremos tomar nenhuma decisão sozinha, sem antes consultar o Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por nunca desistir de nós. E em nome de Jesus, nós vamos fazer a ceia. Em seu nome, Jesus. Amém. Pode comer do corpo de Cristo. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Pode tomar do sangue de Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Tá todo mundo bem? Tá bom. Então tá bom. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada. Saibam que vocês vão continuar sendo muito tratadas essa noite pelo Espírito Santo. E não vai ser pouco. Então, se você sentir um calor assim que você nunca sentiu, de você acordar até com o cabelo molhado, é o Espírito Santo que está te tratando com fogo, fogo puro, porque o que desceu aqui hoje foi um fogo puro. Em nome de Jesus, tá bom? E eu desejo que vocês continuem recebendo e o tempo todo, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Gente, Deus abençoe vocês. Boa noite, viu? Deus abençoe. Tchau.